Acho que estamos já ao vivo. Vamos ver o pessoal ir entrando aí agora. Um dia que começou a dar uma esfriadinha. Aí começou a esfriar, né? Ah, eu não aguentava mais de calor. Você gosta do Eu frio, né? adoro calor, mas estava difícil. Uma sequência muito longa de calor é duro também. É verdade. Ai, ai. Mas é bom. Vamos ver se esse pessoal nosso começa a entrar. Já estamos 8 horas em pontinho. Vamos ver quem que vai chegar aqui Tá aí, ó. primeiro. Ah lá, a Andréia já chegou. Oi, Andréia. Boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Boa noite, Marisa. Como vai você? Como passou o final de semana? Oi, Úrsula. Boa noite. Tudo bem com você? Estamos aqui essa noite já um pouco mais refrescante do que as outras. Já começando a entrar no outono quase, né? Dia 20 agora vira. Aí a gente vai reclamar porque vai estar mais frio. Mas enfim. Ai, gente, espero que vocês tenham tido aí um final de semana gostoso para começar uma semana com mais tranquilidade, com mais luz, né? Com mais paz aí. Vamos ver aqui quem que vai tá entrando. Olha lá, Silvana. Boa noite, Sil. Tudo bem? Como é que você tá, o Luiz? Tudo tranquilo? Deu para descansar um pouco? É verdade, Marisa. É um alívio, né? Ai, a Úrsula também gosta de frio. Oi, Mari. Boa noite. Tudo bem? Cláudia? Tudo bem com vocês? Então, gente, eu de um tempo pra cá eu não gosto dos extremos, nem muito quente, nem muito frio. Já gostei mais dos extremos atualmente. Eu tô mais gostando com nada que me traga desconforto. Oi, Ana Cláudia, boa noite, tudo bom? Oi, Joaquim, como vai você? Você tá bem? Boa noite. E aí, pessoal, vamos chegando. Vamos fazer uma palestra aí bem interessante hoje, que eu possa ser aí iluminado para trazer o melhor, né? Para que a gente possa pensar a respeito. Oi, Edna, boa noite. Tudo bom? Ah, Sil, que bom que tá tudo certo. Oi, Cleusa. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Michele. Como você está? Espero que bem. Espero que vocês estejam serenos, tranquilos, preparados para a gente fazer uma boa vibração, uma boa palestra, que a gente possa aí juntos fazer um movimento de amor bem gostoso, né? Para que o plano espiritual possa aproveitar bem e a gente também. Oi, Rosana, boa noite, tudo bem por aí? Como estão as coisas? Espero que muito bem. Oi, Elka, tá boa? E aí, tudo em ordem com você? Espero que sim também. Então, gente, vamos aqui nos preparando. O tema da palestra também é bem interessante, né? Levantando mãos santas. Vamos ver o que a gente vai falar com isso, né? Oi, Reinaldo, boa noite, tudo bom? Como é que estão? Também deu para aproveitar o final de semana, descansar um pouquinho, colocar a vida em ordem, né? Colocar o sono para ajeitar no final de semana. Isso para quem não tem filhos pequenos, né? Porque para quem tem filho pequeno não tem sono, né, Thales? Não tem descanso. Não tem essa. Não Aqui o tem. pessoal levanta 7 e pouco da manhã, segunda, Ah, não tem essa. E tem que dar atenção para as crianças, então é oh, sempre meu corrida aqui. Deus. Ai, ai. Boa noite, Rogério. O Reinaldo tá falando que tá baixo o áudio. Nossa, aqui tá no máximo pra mim. Deixa eu ver. Você tá achando que tá baixo, Thales? Pra Ó, mim ele para mim tá tá bem. bom, aqui tá normal, tá dentro do normal, não tá baixo não. É, pra mim ele Renato, tá vê se no você consegue máximo. aumentar seu volume aí. Aumentei mais um pouquinho. Vamos ver se ele melhorou. Um pouquinho. É, boa noite, Isabel. Tudo bom? O povo tava chegando, eu tava aqui olhando o som. É, oi, Claudio Mir, tudo bom? Ah, o áudio, a Marisa tá falando que o áudio tá bom. Então tá bom. Então, aumenta o seu som aí.
que o meu já está no máximo e eu tô até falando mais alto para poder vocês ouvirem melhor. Oi, Beth, tá boa? A Ana Cláudia tá falando também que o som tá normal, a Ana Cláudia tá normal, então tá bom. Isso já me traz um sossego aqui, senão eu já fico preocupada, já perco a concentração. Essas, as tecnologias me deixam biruta, gente. Nossa, quando começa a dar encrenca eu já fico desesperada. Mas enfim, tá tudo certo. Vou esperar mais um minutinho para dar 8h05 e a gente começa. Vamos ver quem mais vai chegando. Vamos aí serenando, né, o coração. Ah, que bom, Úrsula. Obrigada pela informação. Obrigada, gente, por me informar. Que está tudo bem aí. Vamos começar então a serenar, né? Serenar nossa mente. Deixar o nosso corpinho aí preparado para esse momento, né, de agora, da gente, enfim, da gente estar mais próximo e mais pleno para esse momento aí. Ah, sim, mas é que... Mas é eu que falo alto, Elcar, não repara não. É que o meu volume, Ah, meu tom da de voz é música. mais alto que a média. Você não tá surdo não, né? Eu? Vou falar mais... então, você fala Eu muito tô alto. ficando. Não tô Ah, pelo amor ficando, de é de Deus. família, né? Eu já tô ficando. Eu faço os exames todo ano e já tem umas desvios lá. Ainda É, tô dentro, mas já não mas... tá normal, assim, de uma criança, o pessoal normal. Já tem uma perda auditiva, pequena, mas já tem. É normal, é de Relaxa. família. Meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai tem, eu vou ter também, não tem problema. Não tem Então, meu problema. tom Boa de voz é noite, naturalmente Clóvis. alto por causa disso. É normal. Tudo bom? E aí, Clóvis, você tá bom? Veio nos prestigiar, que bom. Bom, vamos começar então, né? Deu 5 minutinhos, eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se realmente melhora um pouco para vocês. Acho que a Elke e o Reinaldo estão reclamando um pouquinho, mas vão escutar melhor agora. Então vamos lá, gente, vamos nos concentrando. Eu vou fazer uma leitura rapidinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje, dentro da palestra, Levantando Mãos Santas, vamos pedir autorização para estar iniciando esse evangelho e eu vou fazer a leitura. Foge a toda e qualquer influência do mal. Não lhe concedas o espaço em sua mente. Ser otimista. Pensa no bem e o bem acontecerá. Começa a fazer algo de positivo ainda agora. Por mais diminuta ação benfazeja, é uma onda que se propaga. Não rendas à apatia. Outros não verterão por ti o suor que deves verter. Ninguém se aprofunda tanto na depressão que não lhe sobrem forças para reagir. O movimento das tuas mãos pode realizar prodígios à tua volta e em teu interior. Se não te dispuseres a caminhar para ti, não haverá caminho. Os que não saem do lugar sempre enxergam a paisagem pelo mesmo ângulo de visão. E assim, com essa pequena introdução, pensando nessa possibilidade da gente fazer o nosso melhor, vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por esse dia, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela possibilidade de aqui termos chegado, agradecermos por cada dia da nossa história que nos traz um novo aprendizado, agradecendo pelo plano espiritual que sempre conosco está, agradecendo pelo alimento à nossa mesa, pela nossa veste, pela nossa casa, pela nossa cama, pela nossa família, pelos nossos trabalhos, pelas possibilidades de sobrevivência, que possamos ser muito gratos por tudo aquilo que de alguma forma temos recebido, porque estamos em nosso melhor momento e desse melhor momento sempre estaremos aprendendo alguma coisa. E assim, pedindo autorização para efetivamente iniciarmos o Evangelho neste lar, vamos então preparando nossas mentes, nossa atenção, nosso coração, para que possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir, para que possamos encontrar o que viemos buscar nessa noite.
que de alguma forma possamos ser preenchidos e alimentados com a luz do plano espiritual, que faz com que a cada dia o Mestre Jesus esteja conosco, que o plano espiritual esteja nos acolhendo e que possamos nos preparar para o Evangelho desta noite. Que Deus Pai nos ilumine, nos ampare, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, gente. Vamos daqui assim que... Boa noite, Clara, para quem chegou agora. Assim que terminar a palestra, o Thales vai fazer as vibrações, vai vibrar por todo mundo que estiver aí com o nome no chat, para que efetivamente o melhor do nosso coração possa chegar a cada um. Bom, agora eu vou colocar aqui o nosso querido Mestre Jesus, junto com o Thales lá no espaço dele, para que eu possa fazer a palestra. Até já, Thales. Então vamos lá, gente. Pensando, né, nesse tema, né, levantando aí mãos santas, o que eu pensei sobre isso? O que eu fui estudar, né? O que poderia estar dizendo respeito a erguer as mãos, né? O que poderia estar dizendo respeito em como fazer o nosso melhor? E aí me veio muito assim mensagens, né, e literaturas e estudos me falando sobre o propósito que cada um tem de fazer algo com as suas mãos. E também me veio muito clara a informação, que eu acho que assim veio exatamente para a gente poder estar falando sobre isso, do fato de que nada vai acontecer se a gente não se movimentar, se a gente não puser de novo as mãos na massa, né? Que a gente não se proponha a fazer com que o melhor aconteça. Porque, via de regra, na vida em geral, a gente vai tendo uma rotina de vida, a gente vai se acostumando com aquela vida, e a partir desse costume parece que a gente vai entrando numa rotina, numa cronicidade de uma informação ou de uma coisa que parece que está tudo muito chato, parece que não muda. E assim, se a gente não se propuser a fazer essa mudança, não há como a gente evoluir. E evoluir não é só evoluir para nós, né? É evoluir em direção a um bem maior. Porque quando eu me levanto e eu penso em fazer alguma coisa que seja para mim ou para alguém, com certeza eu estou doando de mim para chegar até alguém uma informação. Isso é muito importante, porque à medida que eu me disponho, que eu me coloco de mãos, né? Eu ofereço as minhas mãos para que delas você possa fazer alguma coisa. Eu estou me colocando à disposição de uma mudança interior. Eu estou me colocando à disposição do crescimento. Então, assim, gente, quando a gente se acomoda, né? Quando a gente não se movimenta, não coloca a nossa vida em movimento, a gente acaba estagnando. E nessa estagnação, o que acaba acontecendo com a gente? A gente acaba não criando coisas novas, não aprendendo, não lendo, não estudando. Então, isso quer dizer o quê? Que na medida em que eu me proponho a fazer coisas novas, na medida em que eu me proponho a estudar para me melhorar um pouco, seja no quê? Naquilo que eu acredito, na nossa aqui, né, na nossa doutrina, que seja no meu estudo para que eu possa ter um trabalho melhor, que eu possa estudar por curiosidade, que eu possa gerar conhecimento, isso vai fazer com que eu possa fazer um bem para o meu entorno também. Então, dar as nossas mãos para que os outros possam aproveitar e que venha de acordo com o tema que é Levantando Mãos Santas, elas deixam a gente à disposição do crescimento. Porque, gente, se a gente efetivamente não se ajudar, se um não fizer pelo outro, do que vai ser de nós, né? Viver sozinho, sem iniciativa, sem possibilidade, sem crescimento, representaria fazer o quê, muito particularmente? Quer dizer, eu vou viver sozinho, eu não preciso fazer nada por ninguém, eu não preciso entender ninguém, afinal eu estou sozinho mesmo, isso não faz a diferença. E aí o que vai acarretando na gente? A gente não cresce. A gente cresce no encontro com as pessoas. A gente se aprimora, a gente se burila no encontro com os conflitos muitas vezes. A gente, via de regra, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muita dificuldade com conflitos. Eu acho que conflitos são coisas que acabam machucando. Eu estou falando conflitos simples, não conflitos de guerra, que isso não cabe nem aqui ter lugar para isso. Mas um conflito seria
uma colocação de ideia, de cada um se colocar sobre a sua opção, sobre a sua opinião. É tão válido a gente poder ouvir a opinião do outro e poder colocar a nossa opinião, porque a gente, assim, não existe uma verdade universal nas opiniões. A gente sabe, por exemplo, a única verdade universal que a gente conhece, que a gente estuda e que a gente trabalha em prol dela, é a cartilha do Mestre Jesus. Isso a gente sempre fala, que é o amor, né? Que é a compaixão, que é a humildade, né? Que é a caridade. Então isso a gente sabe que é um modelo a ser seguido. E não existe discussão sobre isso. Não existe eu discutir o que é a caridade. Segundo Jesus é isso, e é isso que a gente segue, porque é isso que faz sentido na vida da gente. Agora, falar das opiniões, falar do que cada um acha, é sobre a vida e os pensamentos de cada um. Não quer dizer que todas as pessoas tenham os mesmos pensamentos. E não quer dizer que todo mundo tem que concordar com todo mundo. Inclusive porque, gente, quando a gente tem uma opinião que é fixa, né? A gente pensa aquilo e é daquele jeito, a minha verdade é absoluta. Como seres humanos, a gente acaba fazendo assim, de alguma forma. Só que quando eu dou oportunidade para o outro se colocar dentro daquilo que eu tenho, que eu faço, que eu preciso, ele pode trazer uma nova ideia. Assim como eu posso me preparar para dar uma nova ideia para alguém. Não quer dizer que a minha verdade seja absoluta e não quer dizer que eu vou entrar em conflito porque cada um tem uma opinião. Mas se eu puder cooperar, por que não, gente? Por que não ter uma ideia para mudanças positivas, né? Por que não dar a mão e elaborar novas propostas frente à vida? Porque quando a gente fica de novo naquela rotina e a gente fica num círculo vicioso, a gente chama isso um pouco de looping, né? Quer dizer, eu volto sempre, faço looping e volto para o mesmo lugar, e volto sempre para o mesmo lugar. Para nós isso aqui é um pouco ruim, né? Porque a gente não passa de fase, a gente não evolui. Então, o que são as reencarnações, no fim das contas, né? É o looping daquilo que a gente já fez antes e não evoluiu em cima daquilo que a gente teve. Então, por que ficar repetindo velhos erros, velhas situações? Porque quando a gente reencarna, né, ou quando a gente volta e se propõe a fazer mudanças, a gente tem uma outra visão, né? A gente consegue enxergar, né, lá no outro plano, onde a gente estiver de alguma forma, a gente consegue enxergar de uma forma diferente, porque é tirado o véu da encarnação, é tirado o véu do estar aqui na Terra. E quando eu estou do outro lado, e eu estou vendo aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, qual não é a nossa surpresa e a nossa tristeza? Isso a gente lê nas literaturas, ou mesmo a gente tem muitas vezes essa intuição, de que, puxa, eu poderia ter feito mais e não fiz. Olha, eu tinha essa oportunidade de colocar a minha opinião, de receber a opinião alheia, e eu não fiz porque eu tive uma série de fatores internos que me acabaram me trazendo isso. Então, por que, gente, não pensar em ajudar, sem olhar quem? Ajudar fazendo a nossa parte. Porque quando a gente faz a nossa parte, de alguma forma vai chegar a quem precisa. Então, muitas vezes isso entra muito às vezes no assunto do perdão, né? Então, bom, eu só vou perdoar se o outro me perdoar. Gente, a gente tem que falar pela gente, não pelo outro. Independente de qualquer coisa, se você faz o seu movimento do perdão, o outro aceitando ou não, te perdoando ou não, você fez o seu movimento. Você criou um terreno fértil para que essa história se liberte de coisas ruins, né? Porque nas mágoas, nos ressentimentos, nas dificuldades, enquanto a gente não tiver condições de entender que a nossa parte é sempre 50% do processo, em qualquer processo de vida, eu tenho sempre 50% da minha parte e 50% do outro. Eu nunca vou ter 100% porque cada um é de um jeito. Nem todos vão na mesma direção de crescimento. Mas se eu puder pelo menos fazer os meus 50%, eu já liberto para mim e para minha encarnação e para o meu aprendizado aquela parte que eu vim efetivamente aprender, que talvez seja questão de opiniões diversas, opiniões diferentes, questionamentos diferentes. Então, estar aberto a essas questões de opiniões diferentes das nossas e nos prepararmos para fazer o bem em cima dessas diferenças
é o que vai fazer e que vai determinar que eu seja um ser humano que esteja em evolução, gente. Porque assim, a evolução ela só acontece porque eu vou me preparar para ela. Eu não tenho como evoluir pelo outro. Eu não tenho como esperar que o outro faça por mim e que ele evolua por mim. Eu preciso criar o meu aprendizado por mim mesma. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que muitas vezes os pais mesmo, no sentido de querer que os filhos evoluam, eles acabam fazendo por eles o que eles deveriam fazer. E muitas vezes isso tem um efeito rebote, quer dizer, em vez daquele filho aprender, ele se torna dependente. E ele não consegue ir para a vida com uma forma mais impositiva, mais resiliente, com mais coragem. Porque de alguma forma, a gente como pai ou como mãe, enfim, a gente acabou dando muitos subsídios fáceis. E não estou dizendo que a gente tem que dificultar a vida dos filhos, de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente, efetivamente, como Jesus dizia, né? A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Então, se eu puder dar isso para o meu filho, para quem eu conheço, para quem precisa, ensinar a conquistar, eu vou ter frutos muito melhores, tanto para mim que ajudei nesse crescimento, como para aquele que cresceu. Então, não é não fazer pelo outro. A gente fala, nossa, a pessoa está precisando, eu não estou fazendo. Mas o que ela está precisando? Ela está precisando de um momento, de uma ajuda material, que você pode emprestar e depois devolve. Ela está precisando de uma sugestão para mudar alguma coisa na vida dela. Ou ela está precisando que você faça a parte dela? E aí que vem o conflito, principalmente na questão de parentescos de pais e filhos. Então, se eu não der subsídios para esse filho ou para esse parente que está precisando de um recurso emocional, ou mesmo da minha ajuda, de um conselho, sei lá, se bem que conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas uma sugestão de que a vida da pessoa possa ser um pouco melhor, o que vai acontecer? Eu vou estar me negando a ajudar o outro de alguma forma. Então, vamos supor numa própria empresa, se eu tenho um chefe, por exemplo, um gestor, que ele faz as coisas que o subordinado deveria fazer, ele não está ensinando ele a crescer. Ele está simplesmente, por não ter paciência para ensinar, ele está fazendo a parte que seria do funcionário. Então, para que eu preciso do subordinado? Para que eu preciso contratar mais gente se eu estou fazendo o serviço que o outro deveria fazer? Isso se aplica à nossa vida. Eu não posso crescer pelo outro. Eu não posso fazer pelo outro o que ele tinha que fazer. Mas como é que eu vou saber o que é meu e o que é do outro? Gente, é simples. O que é seu atribuído ao seu crescimento. E o que é do outro é atribuído ao crescimento dele. Então não tem como você fazer no lugar dele e achar que ele vai crescer. Então, quando eu me proponho a fazer um voluntariado, por exemplo, que a gente gosta muito aqui dessa questão, né, do voluntariado, o que a gente entende? Que a gente está, de alguma forma, dando o nosso momento, do nosso melhor, para que a gente cresça e para que o outro possa crescer com a nossa ajuda, com o voluntariado, seja lá por que for. Agora, cobrar do outro para que ele entenda e que ele faça o que eu acho que ele deve fazer, é que aí não vai dar certo. Por quê? Se eu estou fazendo a minha parte e estou com o voluntariado me propondo a fazer alguma coisa, cabe ao outro receber ou não. O fato de eu dar não garante que o outro vai receber. E quando isso acontece, quem doou ou quem fez vai dizer assim, pô, você não aproveitou nada do que eu fiz, eu te ensinei a fazer isso, eu te dei aquilo, me propus a ter tempo para gastar com você, para você aprender alguma coisa, você não fez. Gente, isso não é assim. Quando a gente doa porque a gente quer doar, ponto. Isso é uma realidade. Se a gente está fazendo voluntariado é porque para nós é interessante. Para o outro vai ser interessante se ele resolver achar bom aquilo, né? Então, se eu me disponho a fazer alguma coisa, o mínimo que eu posso achar assim, eu estou fazendo isso de coração aberto, independente de quem receba, porque assim eu estou me sentindo melhor porque eu estou fornecendo um pouco do meu tempo para ajudar alguém, e o outro ele vai receber se ele puder, se ele quiser, se ele tiver condições. O problema é que, como seres humanos, a gente doa esperando que o outro faça. A gente doa para os filhos, ou a gente faz para os filhos, esperando que eles nos agradeçam. Aí você pode pensar, bom, mas eu nunca vou fazer para um filho, para um pai ou para uma mãe, esperando retribuição. Gente, a gente espera.
O mínimo que a gente vai pensar é que, bom, se eu estou fazendo pelo meu filho isso, eu espero que no mínimo ele seja uma boa pessoa. Eu espero que no mínimo ele retribua estudando mais, aprendendo a trabalhar melhor, a ser uma pessoa mais educada. Então isso é na educação que a gente dá, mas e quando o outro não precisa, não quer e não pode ser isso que a gente espera? Aí vem a questão das expectativas. E as expectativas, gente, muita gente frustram a gente, porque a gente espera muito das pessoas. Quem disse que as pessoas conseguem alcançar aquilo que a gente está querendo? A gente espera que o outro seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse. A gente espera que o outro retribua aquela ação que eu fiz. A gente espera que de alguma forma o outro aprenda porque eu ensinei e o outro tem que aprender. Na educação a gente diz uma coisa assim: eu ensino. O fato de eu ensinar não quer dizer que o meu aluno vai aprender. Então eu tento manifestar um aprendizado, mas nada garante que ele vai estar pronto para escutar o que eu estou falando, ou que ele quer, ou que ele está prestando atenção, ou que interesse para ele. E isso é com tudo. Então, quando a gente vai falar da nossa proposta de levantar as mãos santas, é a gente fazer a nossa parte. É a gente fazer aquilo que é importante para aquilo que a gente entende que a sociedade está precisando. Então, se hoje eu me disponho a fazer um voluntariado em prol de um grupo, em prol de uma palestra, em prol do próprio centro que a gente trabalha, ou em prol de fazer uma sopa, de entregar uma cesta básica, seja lá o que eu me proponho a fazer. Às vezes eu posso ir num orfanato para cortar o cabelo das crianças, eu posso ir, por exemplo, num abrigo para ensinar as pessoas a ler, eu posso, por exemplo, ir numa casa de repouso onde tem idosos para contar uma história para o idoso, que ele precisa se distrair e vivenciar com um pouco mais de leveza. Mas eu estou fazendo isso esperando o quê? Que todo mundo me agradeça o tempo inteiro? Não. Eu estou fazendo porque eu entendo que isso é bom para mim, porque eu estou me doando. E porque eu entendo que aquele que conseguir receber e entender o que eu estou doando de alguma forma, ele vai sentir todo esse amor que eu estou dando. Agora, gente, criar expectativa em cima disso e achar que todo mundo vai receber e vai retribuir, vai contribuir, vai fazer alguma coisa, ou mesmo elogiar. Quantas vezes as pessoas, ou mesmo vamos pensar nas crianças, né? As crianças fazem coisas boas, muitas vezes, não porque naturalmente elas estão, né, essencialmente boas, mas porque elas querem agradar, elas querem receber um elogio. Toda criança, vamos falar um pouco das crianças. Muitas vezes a gente fala para a criança assim: nossa, olha como o seu cabelo tá. Puxa, vai lavar essa boca. Nossa, olha a sua roupa. Nossa, como você tá chato hoje. Nossa, como você não para quieto. Quer dizer, cada ação que a gente tem em relação a uma criança, por exemplo, ela vai receber de uma forma tóxica e nociva, porque tudo aquilo está entrando dentro dela como uma situação de menos-valia. Mas se eu falo para uma criança: puxa, olha como você se vestiu direito sozinho. Olha como a sua combinação de roupa tá legal. Olha, o seu cabelo tá bom. Quer dizer, o elogio, gente, é também uma forma de ajudar o outro a se olhar de uma forma positiva, né? Olhar para o outro e fazer um elogio, criar uma situação de aceitação. Muitas vezes uma mão dada, né? Um abraço, um chegar perto, ele significa você levar ao outro toda a condição que ele tenha de se levantar pelas próprias mãos deles depois, porque você proporcionou essa oportunidade para ele. E proporcionar isso significa dizer que eu estou me dispondo a fazer alguma coisa por alguém de alguma forma. Então, inicialmente, sempre eu vou estar fazendo bem para mim, porque eu estou doando essa energia e isso faz muito bem para mim, porque me faz muito bem depois ver que o outro está bem. Bom, mas às vezes eu tenho que fazer uma crítica construtiva, né? Às vezes eu tenho que falar alguma coisa para alguém que talvez ela não goste, realmente. Só que essa crítica construtiva ou esse conflito que a gente vai produzir não é numa forma de uma crítica destrutiva. Não, isso está errado e acabou. Não é isso. É assim, o que você acha se a gente pudesse olhar para isso e fazer de uma outra forma, né? Isso quer dizer o quê? Que eu estou sugerindo para que a pessoa melhore o processo dela, seja ele qual for, mas para ela mesma, né? Para que ela possa, de alguma forma, estar efetivando aquilo que é o bom dela, né? Estar efetivando aquilo que ela traz de melhor. Então, a gente às vezes enxerga nas pessoas potenciais que ela tem e que ela não enxerga,
Isso se dá com muita frequência. Às vezes o outro vê a gente melhor do que a gente mesmo. Então, o outro está vendo que eu tenho condições de fazer uma determinada coisa, que eu tenho habilidade para uma determinada situação, que eu posso vencer os meus medos muitas vezes e fazer alguma coisa, e a pessoa mesmo não vê. Mas quem está de fora está vendo isso. Então, às vezes, sugerir para ela, e aí veja, a título de sugestão, que ela poderia modificar um texto, sei lá, que ela poderia aprender em algum outro lugar, que ela poderia mudar alguma coisa que foi apresentado e que não está dando a repercussão, porque a gente sabe que ela pode fazer melhor, faz com que elas possam olhar para ela e melhorar, que ela possa evoluir. E eu me propus a isso quando eu fiz isso. Eu me coloquei à disposição do aprendizado do outro. E isso em tudo na nossa vida, gente, isso em tudo. Então nós somos, de alguma forma, instrumentos. Instrumentos na mão de Deus, instrumentos na mão de Jesus. Então o que é esse instrumento que nós somos? É um instrumento de ajudar a levantar esse outro. Que eu possa dar a mão, que eu possa me embasar nesse amor de Jesus, na própria literatura que a gente tem e aprender sobre isso e entender que quando eu estou fazendo isso, eu estou me ajudando. Eu estou fazendo com que eu cresça. Eu estou parando de julgar os outros. Eu estou dando o meu melhor. E quando eu dou o meu melhor, gente, não tem como não dar certo. Não tem como não receber, a outra pessoa não receber essa ajuda e automaticamente eu também não receber isso. Ah, mas às vezes as pessoas são ingratas. Isso se trata do outro, não se trata de você. Isso se trata do que o outro pensa. E o que o outro pensa é do outro. É da evolução do outro, não é da sua evolução. Então, quando eu preciso pensar em alguma coisa, pensando na resposta que pode vir de uma outra situação, de uma outra pessoa, de uma outra condição, eu estou deixando de olhar para mim. Então, qual que é o meu papel? Qual que é a minha proposta frente à vida de poder facilitar a caminhada do outro sem fazer a parte dele? Só ajudando no caminho dele para que ele possa trilhar um caminho que seja de mais luz. Poxa, mas eu ofereci tantas ferramentas para o outro, conversei, expliquei e o outro continua errando. Você fez o que você podia e o outro vai fazer o melhor que ele pode. Talvez o que você acha que seja o melhor não é o melhor do outro. E aí de novo a gente cai na expectativa. Eu crio expectativa sobre o outro, sobre alguma situação, porque eu acho que daquele jeito é o melhor. Quem disse que para o outro é o melhor? Quem disse que o meu melhor é o seu melhor? Não tem como a gente saber disso. E não tem como a gente determinar que o meu melhor e a minha opinião seja a melhor coisa que a gente tenha. Então, pensando nisso tudo, né? E pensando em qual que é o nosso papel, eu acho que diariamente é interessante, e eu faço isso todos os dias, eu me coloco à disposição do plano espiritual. Eu penso nisso. Hoje eu sou, né, um instrumento de tua vontade. Para que quando alguém precisar, eu saiba o que fazer. Ou quando eu puder me levantar para ajudar outro, que eu faça de uma forma assertiva, sem imposição, né? Sem dizer que o que eu penso é o melhor, mas deixando o outro perceber, porque veio pelas mãos do plano espiritual a possibilidade dessa ajuda ao meu próximo. E aí eu vou ter que saber que eu vou ter que me colocar à disposição do que o outro precisa e não do que eu acho, né? E dentro desse conceito, né, a gente começa a olhar para isso, e eu acho que é uma boa reflexão, para o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai se colocar à disposição? Às vezes, do nada, você é um instrumento da vontade divina mesmo. Então, às vezes, você pode ter um atraso para sair de casa, que não é por acaso, porque de alguma forma você precisava fazer uma coisa antes de sair. Ou porque na hora que você fosse sair, você perderia a oportunidade de ajudar alguém que está precisando de alguma coisa. Ou ao você ter um atraso, ou você não entender por que alguma coisa está acontecendo, depois você vai entender que tinha que ser assim, porque você foi um instrumento da vontade divina para que alguma coisa se realizasse da melhor forma. Então, assim, gente, qual que é o seu propósito, né? Qual que é o seu desejo nessa vida, né? Como é que você se levanta e ajuda o outro diariamente? Como é que você se ajuda? Como é que você faz por você?
Como é que você cria subsídios internos para poder se ajudar e ajudar o outro? Porque é você que vai ter que se levantar. Ninguém vai poder fazer o que você precisa fazer. Você pode ter alguém te ajudando, segurando junto com você, te ajudando a carregar a cruz. Mas é você que vai ter que carregar, com a ajuda do outro, que às vezes é a ferramenta necessária para te ajudar, que é o instrumento necessário para te ajudar. Então, se diariamente a gente se colocar à disposição dessa reflexão, a gente vai começar a descobrir que se torna uma rotina, se colocar à disposição de mãos e coração e cabeça e mente e olhar aberto para as necessidades da nossa própria vida e da vida do outro. Então, se eu me colocar à disposição e eu entender que parte de mim é o processo ou a proatividade, a ação em direção ao outro, eu vou ver que quem vai estar crescendo muito sou eu. E que se o outro conseguir aproveitar deste crescimento, o outro também vai aproveitar o que eu tenho para dar, o meu melhor que eu tenho para dar. Então fica aí a reflexão da noite, né, gente? A reflexão do que, qual que é o meu papel nesse mundo? O que eu estou fazendo por aqui? Por que eu estou aqui? Gente, nós não estamos a passeio. Vale lembrar disso. Nós estamos aqui com alguma missão. Qual missão? Aí cada um deve descobrir a sua. Cada um está aqui porque de alguma forma acabou decidindo estar aqui de uma forma geral. Claro, há exceções. Mas se a gente está aqui nesse momento dessa forma como tem que ser, é porque nós nos dispusemos a estar por aqui. É porque nós nos apresentamos a isso e é porque nós temos muito a dar para a humanidade, a dar para o nosso próximo, a dar para a nossa família. Então, quando você pensa, ou tenta pensar sobre como você pode se colocar à disposição da ajuda ao próximo, do próprio voluntariado, ou daquele que necessita, é sempre ajudar sem olhar a quem. E fazendo o quê? Fazendo o melhor, ensinando a pescar, não dando peixe, né? Para que o outro possa crescer em tanta grandeza e em tanta possibilidade como ele poderia, dentro da encarnação que ele está aqui. Porque as que passaram, passaram. O que a gente fez, fez. O que não fez, não fez. Está aí uma nova oportunidade para que nas próximas a gente cada vez se burile mais para chegar aonde a gente precisa chegar, que seria a perfeição, mediante Jesus, né? Então a gente tem aí muitas e muitas encarnações, mas o mínimo que a gente espera é que a cada vez a gente possa se burilar para ajudar o nosso próximo. Tá bom, gente? Fica aí a reflexão da noite, fica aí para que vocês pensem qual que é o seu papel. E agora eu vou pedir aqui, vou trazer o Mestre Jesus, vou trazer o Thales para que ele possa efetivamente estar aí fazendo as vibrações maravilhosas que ele sabe fazer. E eu vou dar um tempinho por enquanto para que ele possa aí atuar plenamente dentro das vibrações. Até já. Obrigado, Lulu. Boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, mandem aqui no chat. Vou dar mais 30 segundos para vocês pegarem a água. Para quem não pegou, corre lá que dá tempo. E aí a gente já vai começando nossas vibrações. Gente, quero avisar vocês que comecei a assistir o The Chosen, aquela série lá de Jesus. Assisti só 2 episódios, comecei esse fim de semana. Não sei dizer se é bom ou não, porque parece ser legal, mas precisa ver se é fiel à realidade, né? Se não é uma coisa muito fictícia. Então, à medida que eu vou acompanhando, eu conto para vocês, tá bom? Essa semana foram só 2 episódios e depois eu conto para vocês se vale a pena. Me contem se alguém já está assistindo aqui, mande no chat. Eu já assisti. Eu sei que já tem 4 temporadas. Eu comecei ontem, assisti só 2 episódios. Tem muito chão pela frente. Mas aí eu vou assistindo assim acumulado ao longo da semana ali, tá bom? Depois eu vou contando aí. Acho que a próxima vez que eu vou vir aqui é daqui mais ou menos uns 2 a 3 semanas. Já vai dar para eu assistir alguma coisa. Mais conteúdo. E eu falo, assistir, vale a pena, não vale a pena. Ou vale a pena, mas tomem cuidado com isso. Aí a gente conversa, tá bom? A gente
depois guarda um tempinho para trocar uma ideia sobre esse assunto aí. Eu acho que vale a pena, né? Sempre que quando a vida de Jesus é retratada, quando é bem retratada, quando é uma coisa fiel, acho que vale a pena a gente assistir, né? Assim como os filmes espíritas, que tem bastante por aí, né? Do Chico, do Emmanuel, O Nosso Lar, um, dois, né? Eu sempre recomendo ali. Então tá bom. Vamos lá, gente, para as nossas vibrações. Acho que já deu tempo, né? Ó, o pessoal tá falando bem aqui. Estou criando expectativas positivas, hein, gente? Não vou ver, hein? Eu sei que deve ser maravilhoso. A minha questão é se é fiel à realidade ou se é muito fantasiosa, se eles exageram muito, entendeu? Essa é a minha preocupação. E é um negócio que vale a pena. E eu estou começando a assistir com a minha filha, que tem 8, vai fazer 9 anos. E para ela aí, assim, né? Ela já conhece, ela sabe aqui das palestras, vai no centro já há um bom tempo, mas ainda não entrou profundamente conhecer a vida do nosso Mestre Jesus, né? Então estou aproveitando para assistir com ela também, tá bom? Aí depois eu conto para vocês essa parte. Vamos lá, gente, que já batemos um papinho aí, deu tempo tranquilo para todo mundo pegar sua água. Então, gente, eu vou pedir para vocês irem se acomodando confortavelmente onde vocês estiverem sentados, vão fechando os olhos, vão elevando o pensamento ao alto, para nós começarmos as nossas vibrações dessa noite, desse domingo, né? Referente a essa última semana. Então, nós vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra, que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, possam chegar à paz mundial, né? Estamos com cessar-fogo provisório na região de Israel, faixa de Gaza, entre Israel e Hamas, né? Libertação de presos de guerra, né? De sequestrados, né? E ali a Rússia também, junto com a Ucrânia, com apoio dos Estados Unidos e de outros países, Canadá está envolvido, a Europa também estão buscando chegar num consenso ali, em algum meio termo. A gente sempre lembra que guerra é sempre muito difícil, né? Para ambas as nações, e guerra não há vencedores, né? Todo mundo é prejudicado, principalmente a população civil, né? Tem muitas baixas. Então, quanto antes a gente já se fogo, abaixar das armas, é melhor para todo mundo. Então, nós vamos vibrar muito pela paz mundial. Estamos também com um conflito novo na Síria. Eu cito esses pontos para a nossa vibração ser mais encaminhada, tá bom, pessoal? Então, a gente tem que mandar bastante vibração para todos esses dirigentes, que não é sempre um só, nem dois, muitas vezes são vários, né? Que tomam decisões, um colegiado, sempre decisões agrupadas, né? Então a gente vibra por todos eles, para que nós possamos chegar cada dia mais perto da paz mundial. Vamos vibrar pela nossa nação, o Brasil, que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da população, né? A favor do crescimento do país, do desenvolvimento do país, da melhoria da parte econômica, principalmente, da redução da pobreza, redução da miséria, né? Na geração de empregos. A gente ouve sempre falar que estamos passando por uma fase de pleno emprego, mas muita gente tem reclamado dos preços aí, né? Das coisas que acabam subindo. Isso também tem influência internacional, a gente tem que entender isso. Mas que o governo possa entender essa fase que o país está vivendo, mesmo que a influência seja internacional, e tome providências para, pelo menos, contrabalancear, que é possível, né? Ele tem que... Isso em todas as esferas, tá bom? Mas ele tem que fazer a sua parte, não adianta ficar olhando berço esplêndido, como diz o hino, não adianta. Então a gente vibra muito
por esses dirigentes para que tomem as providências e para que ajudem a população, principalmente os mais necessitados, os mais pobres, né, nesse caminho de erradicação da pobreza. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados pelas prisões, delegacias de polícia, por aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens e que estão pagando suas penas, que eles possam pagar suas penas em paz, se arrepender de seus erros e cumprir suas penas da melhor forma possível, né? Com Jesus no coração, reconhecendo seus erros e que, ao fim de suas penas, possam voltar a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos enfermos, ou onde houver um leito de dor, um leito hospitalar, um irmãozinho com necessidades mais graves, né? Necessidades de um pronto-socorro, de um pronto atendimento, né? Vamos vibrar pelos hospitais, pelas casas de saúde, vamos vibrar pelos médicos, pelos enfermeiros, para que esses irmãozinhos nos seus leitos de dor possam ter o melhor tratamento, que o plano espiritual possa intuí-los, iluminar os médicos e enfermeiros, para que identifiquem os remédios, o tratamento mais adequado, com menos efeitos colaterais, e que esses irmãozinhos possam, o mais breve possível, deixarem seus leitos e conviverem com seus familiares em plena saúde. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças, independente da classe social, né? Mas principalmente aquelas com maior dificuldade, que todas as crianças tenham oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola e se educar, né? E se tornarem pessoas de bem, conhecerem o caminho da doutrina, o caminho do Mestre Jesus, o caminho correto, o caminho do bem, e que deixem a violência de lado, não sejam influenciadas, ou se forem influenciadas, que possam ter Jesus no coração e aceitar suas dificuldades sempre no caminho de Jesus, se tornarem pessoas de bem, adultos de bem. Vamos vibrar agora para os nossos irmãozinhos idosos, aqueles que estão num leito, mas aqueles que também estão em casa, vibrar pelos seus cuidadores, vibrar pelos asilos, casas de repouso que recebem esses irmãozinhos idosos e cuidam deles, né? Que eles possam ter o melhor cuidado, o melhor tratamento para aqueles que precisam de tratamento e que eles possam aproveitar esses últimos anos de vida com a melhor saúde possível, né? Sempre gozando ali de uma diversão, de um entretenimento, aproveitando esses últimos anos de vida. Eles que já contribuíram tanto pela nossa sociedade, já fizeram tanto por nós, agora posso ter o seu merecido descanso, né? E receber os cuidados adequados, evidentemente, né? Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício, que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica, né? Que esses irmãozinhos com vícios mais graves, vícios mais profundos, aceitem o tratamento que lhes é oferecido. Se for um tratamento interno, que eles aceitem essa internação, para que possam se livrar de seus vícios o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, pelos albergues, pelas ONGs que os acolhem. Que esses irmãozinhos tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, tenham oportunidade de uma cama, tenham oportunidade de um teto sobre suas cabeças, para que eles possam o mais brevemente possível deixar essa dura vida de moradores de rua, que eles possam ser acolhidos pelos seus familiares, né? Ou que, se são realmente sozinhos na vida, que eles possam deixar essa vida o mais breve possível. Agora nós vamos vibrar uma vibração muito forte, um pensamento muito positivo, muito elevado, para os nossos irmãozinhos que estão com os nomes no chat, aqueles colegas, queridos, amigos, que nós sabemos que estão passando necessidades,
Pode ser necessidade de saúde, necessidade de emprego, necessidades físicas, psicológicas, qualquer tipo, né? Que o nome está aqui, com o nome no chat, e o nome também nas caixinhas de vibração, lá no nosso centro, tanto na sala da frente como na sala de cromoterapia, né? Que todos esses irmãozinhos recebam as bênçãos de Jesus, recebam a visita do plano espiritual, dos seres de luz, para que possa iluminá-los, guiá-los e protegê-los. Vamos liberar agora para aqueles irmãozinhos com os casos mais graves, aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, doenças sem cura, doenças terminais, muitas vezes, aqueles irmãozinhos mais graves, por exemplo, o Papa, nosso Papa aí, apesar de ser da Igreja Católica, é outra coisa, mas nós temos uma afeição por ele, né? Porque também é cristão, acredita no nosso Mestre Jesus e tem passado aí por uma dificuldade de saúde grave, né? Já é um idoso de idade avançada, então nós vibramos muito por ele, parece que está se recuperando, mas vamos vibrar também por todos os irmãos em situações graves, né? E doenças crônicas, artrite, artrose, irmãozinhos com câncer, irmãozinhos com diabetes, irmãozinhos com pressão alta, irmãozinhos com colesterol alto, todos os irmãozinhos com dificuldade de locomoção, né? HIV positivo, irmãozinhos com mal de Parkinson, irmãozinhos com problemas de memória, todos os irmãozinhos que precisam de vibrações, que possam ter um tratamento adequado, né? Que mesmo se não tenha cura, que possa ter sua vida prolongada, com redução dos efeitos colaterais, e aqueles que possível possam ter uma vida normal, tomando seus remedinhos, né? Problema nas juntas, problema nas costas, irmãozinhos com problemas de saúde mental, excesso de ansiedade, crise do pânico, tendências suicidas, depressão, todos os irmãozinhos que requerem um tratamento mais longo, um tratamento mais prolongado, que possam achar o melhor tratamento para si, né? Com redução dos efeitos colaterais, que eles possam se curar. A gente vibra muito pela cura de todos, por isso que a gente faz o nosso tratamento de cura, mas muitos deles nem podem ir a tratamento de tão dificuldade que tem, às vezes a distância, a dificuldade de locomoção, não consegue, estão internados. Então nós estamos vibrando por todos os irmãozinhos com situações mais graves. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Aqueles que podem ser parentes próximos, colegas, conhecidos, amigos, né? Mas aqueles que a gente quer tão bem, que façam uma excelente passagem para o outro plano, para que aqueles que ainda não conseguiram fazer a passagem possam ser resgatados o mais brevemente possível, dentro do seu merecimento, pelas equipes de resgate do plano espiritual, né? Dentro dos seus pedidos, que eles reconheçam os seus erros, que eles possam se arrepender, lembrar de orar, para que eles possam ser resgatados de onde quer que estejam, o mais brevemente possível. E vamos vibrar também, não podemos deixar de vibrar, pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças. Muitas vezes são irmãozinhos com problema de memória, Alzheimer, que saem andando, se perdem, não lembram mais do caminho de casa, ou que tentaram mudar de cidade, buscando uma vida melhor e acabaram indo morar na rua, alguma coisa desse tipo, e perderam o contato com a família, né? E são considerados desaparecidos. Se eles tiverem condições de ser encontrados, que ainda estejam encarnados, que muitas vezes muitos desaparecidos já desencarnaram, mas se houver a condição, a gente vibra muito para que essas famílias recuperem, reencontrem esses irmãozinhos desaparecidos, né? Para que voltem a conviver com seus familiares. Vamos agora, então, meus amigos, vibrar pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que estão bem, que não requerem uma vibração especial, mas que fazem parte do nosso convívio, aqueles que vivem na nossa casa e que, junto conosco, querem transformar a nossa casa cada vez em um lar, né? Um lar de Mestre Jesus, um lar da doutrina espírita, um lar limpo, um lar claro, né? Sem nenhum problema, um lar harmonioso,
Então vamos vibrar então agora pelo nosso lar. Que a luz branca do nosso Mestre Jesus possa entrar pelas portas e janelas, limpando, higienizando, tranquilizando todos os ambientes do nosso lar, da nossa casa, para que junto com os nossos irmãozinhos, nossos familiares que convivem conosco, tanto que nós já vibramos por eles, estejam todos em paz, para que possamos ter um lar harmonioso. E vamos vibrar agora por nós mesmos, né? Que nós possamos ser sempre protegidos pelo manto sagrado de Mestre Jesus, que nós possamos ser orientados pelo plano espiritual a tomar as melhores decisões, a cumprir nossos karmas com paciência, com o coração aberto, lembrando que o Mestre Jesus está no comando e que seja sempre feita a vontade dele. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. A Luluzinha está voltando. Isso. Então tá bom, minha gente. Então que vocês tenham uma excelente semana. Thales, obrigada pelas vibrações. E que a gente possa aí se reencontrar. Quem é de quarta na quarta, quem é de domingo, quem é de segunda, quem é de terça. Que todos possamos estar sempre atentos para aquilo que, como instrumentos da vontade dele, a gente possa fazer a nossa parte. Fiquem na paz do Mestre Jesus e uma boa noite, uma boa semana. Até mais. Boa noite, boa semana, meus irmãos. Para quem está no trabalho de segunda, até amanhã. Um beijo.